Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos vocês, com suas respectivas famílias. Bom, você já sabe que para mim é uma alegria e uma honra poder comunicar o Evangelho para todos vocês, através aqui do canal do Culto Racional. E a gente faz isso com a maior disposição, com a maior alegria, porque o que nos foi dado de graça a gente também passa para as pessoas. E é muito importante, tá certo? Nós vamos começar aqui um estudo, na verdade uma série de mensagens, falando sobre as manifestações do Espírito Santo. A importância de você ter sensibilidade para poder ouvir a voz do Espírito Santo, tá certo? Inclusive você que nos acompanha também pelo Facebook e também pelo Instagram, que a boa mão de Deus possa conduzir essas mensagens até seu coração e até sua alma, para poder fazer de vocês pessoas melhores, né? Porque é isso que o Espírito Santo e o Evangelho faz, né? Faz de nós pessoas melhores a cada dia quando nós nos entregamos, tá bom? E para isso nós vamos usar aqui o texto da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso aqui é uma passagem conhecida, uma passagem que com certeza você já deve ter ouvido ou lido em algum momento, mas eu gostaria de discernir aqui com vocês sobre isso, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja bem, Deus tem preparado. O que Deus tem preparado é tão grande, é tão sublime, é tão maravilhoso, que os olhos do ser humano, nossos olhos físicos, carnais, eles não têm capacidade de ver. Os nossos ouvidos não têm capacidade de ouvir, o nosso coração não tem capacidade de discernir, nossos pensamentos não têm capacidade de compreender. Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai saber? O versículo seguinte, que é o versículo 10, diz: mas Deus nolo revelou, não com esses olhos aqui, não com esses ouvidos aqui, não com sentimentos emocionais. Ele nos revelou pelo Espírito. Está aqui, o Espírito com letra maiúscula, fazendo referência ao Espírito Santo. Porque o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo a todas as coisas perscruta. O que é perscruta? Significa investiga. Investiga. Então, o Espírito Santo a todas as coisas investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o mais íntimo de Deus. O Espírito Santo, ele perscruta, ele investiga o mais íntimo de Deus. Tá certo? Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem aquele que conhece. Aliás, deixa eu fazer aqui terminar aqui essa parte, que você vai entender, aí você vai fazer sentido. Ele diz: porque qual dos homens, ele dá um exemplo, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você está vendo que maravilha? Você está vendo a importância? Você está compreendendo agora por que Jesus disse assim: olha, eu vou ao Pai, né? Mas não vos deixarei órfão, vou rogar ao Pai para que vos envie outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Depois a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Mas aí começa a fazer sentido a importância desse Espírito, de você ter esse Espírito. É esse Espírito que vai promover em você conversão, porque é o Espírito que convence o homem do pecado. É o Espírito que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que nos ensina e nos dá discernimento da palavra de Deus. É o Espírito Santo. Tá certo? Por isso que ele começa dizendo, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado. Então as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Por isso que o ser humano tem dificuldade de crer em Deus, de confiar em Deus. Elas têm dificuldade, por quê? Porque você tem que ter vida com o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso, né? Então ele diz, mas eu quero fazer um parênteses aqui,
para explicar uma coisa que às vezes passa despercebido, mas para mim não passou não, tá? Quando ele diz assim, ó, jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado, mas não é para todo mundo. Tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. E é muito fácil você encontrar pessoas que dizem assim, não, eu amo a Deus. Claro que eu amo a Deus. Mas você vê no comportamento dela, nas atitudes, que não condizem com aquilo que ela está falando. Né? Vou dar um exemplo aqui para você poder entender que eu não estou com o martelo condenando. Mas eu estou avaliando. Você tem que avaliar. Você tem que avaliar a si próprio. Será que eu amo a Deus mesmo? Por que eu posso afirmar que eu amo a Deus? Né? Então Jesus fala sobre isso. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas cabe para esse momento trazer o versículo. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus disse assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Está aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Está aí. Então você vê a manifestação de Jesus na vida das pessoas que o amam. Quando? Quando elas têm um mandamento. Então as pessoas pensam em Jesus, elas pensam assim, eu amo Jesus por quê? Por causa do milagre. Elas têm o milagre, mas não é só os milagres. Jesus também dá os mandamentos. As pessoas quando querem Jesus, a gente vê muito isso hoje, elas querem os milagres. Agora quando você vai dar os mandamentos, ela não quer os mandamentos. Os mandamentos ela fica pensando. Os mandamentos são muito penosos. Os mandamentos são muito pesados. Os mandamentos, ela faz vista grossa dos mandamentos. Porque Jesus deixou mandamentos, deixou orientações. É só você ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, leia os evangelhos. Você vai ver os mandamentos. Mas as pessoas não estão fixadas ou focadas nos mandamentos. Elas estão focadas nos milagres. Nos benefícios. Na multiplicação dos pães, na multiplicação dos peixes. Nos milagres de andar sobre as águas. De repreender o vento, de repreender a tempestade. É os milagres, ela está focada nisso. Como se Jesus só viesse aqui, que a missão dele fosse só milagre. Você tem que parar com isso. Faz milagre? Quer dizer que eu não creio nos milagres? Não estou falando de crença no milagre. Eu estou falando de focar numa coisa e deixar outra. Jesus não foi só milagres. Jesus foi mandamentos também. Ele deixou mandamentos. Ele deixou instruções, orientações, recomendações. Com licença. Recomendações. Ele deixou pra gente. Tá certo? Então tá aqui, ó. Quem é que ama? Aquele que ama, tá aqui, ó. Aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos, ó, e os guarda, esse é o que me ama. Então não se ilude não. Eu vou domingo. Eu comprei uma Bíblia. Você comprou, mas você não lê. Você não tem intimidade. Você quer sempre que alguém leia para você. Você quer uma Bíblia para poder alguém, no dia lá de você prestar o culto, da pessoa lá na frente, lá o pastor, seja lá quem for, tá lendo lá, e abre a Bíblia aí você abre. Lê aí comigo, aí você lê. Né? A Bíblia é para que alguém, na verdade, leia para você, né? Não, intimidade, ler a sua Bíblia. Guardar os mandamentos. Cristo falou isso. Eu não vou fazer isso, não é por causa do pastor, não é por causa da igreja lá, da religião, seja lá o que for. É por causa do que Deus disse. Por causa do que Cristo disse. Eu não vou fazer isso porque Deus falou. Vou dar um exemplo aqui que está vindo na minha cabeça, eu estou tentando me segurar, mas eu vou falar. Por exemplo, eu não vou abortar, eu não quero entrar em assuntos políticos, mas cabe. Não é porque lei isso, lei aquilo, não, é porque eu não preciso de uma lei para dizer para mim, desse século, para dizer para mim que eu não posso abortar. Né? Deus já falou que não. Deus disse para não. Entende? Então é porque Deus falou, então eu guardo isso aí. Eu tenho que guardar isso, que eu tenho que ser marido de uma só mulher. O homem tem que ser marido de uma só mulher, Compreende? Então, não precisa de ninguém de lei para favorecer, não precisa. Ele já disse, Jesus falou, tá aqui. Aí eu sou cristão, aí eu estou dizendo que amo. Então, essas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que nem jamais pode penetrar em coração humano, que Deus tem preparado, é para aqueles que o amam.
Não é para aquele que diz que é crente, porque diz que é cristão, porque diz que... Não tem diz que. O ser humano tem um negócio de diz que, né? Ah, porque diz que isso, porque diz que aquilo, porque diz que... Não. Querido, é simples. Sabe? Tá aqui, ó. Simples. Tá aqui. Para aqueles que o amam. E quem que ama? Aquele que guarda. Tá certo? Aí o Espírito Santo sempre está trabalhando. Eu virei, eu e meu Pai, me manifestarei a Ele. Então, quando Cristo andava por aqui, se manifestava fisicamente. Agora que Ele foi, ressuscitou, mas está conosco todos os dias, e através do Espírito Santo Ele nos orienta, Ele nos guia. Tá certo? Então tá aqui, ó. E para finalizar essa parte de hoje, que aí a gente dá continuidade amanhã, para você poder meditar nisso que nós falamos, tá aqui, ó. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, investiga, pesquisa, né? Até mesmo as profundezas de Deus. Você pode ler lá, tem gente que conhece historicamente as coisas, né? A teologia oferece bastante coisas importantes para a gente, mas as coisas que o Espírito Santo oferece são muito mais profundas. Por isso você vê gente aí fanática, religiosa, e um monte de coisas. Porque falta o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fazer você ficar virando os olhos, debuxando, relinchando, igual, sabe, imitando animais. O Espírito Santo não é assim. É tudo dentro de um equilíbrio, sóbrio, ok? Né? Aí ele diz assim, ó, qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus. Tá certo? Então, nós vamos ficando por aqui. Amanhã a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá certo? Que você possa compartilhar com seus amigos. Medita nisso que nós falamos. Medita nisso que nós falamos. Será que eu amo a Deus? E essas coisas que Deus tem preparado? Será que são coisas físicas, materiais? O que são, né? O Espírito Santo que nos dá o discernimento. E a importância é essa, ele conhece as profundezas de Deus. Ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito que nele está. Desculpa, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Tá bom? Amanhã a gente volta por aqui. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.